Deixa eu acertar aqui no bom dia, né? Senão a gente faz a boa noite, né? Bom dia aos irmãos, na paz do Senhor Jesus. O pastor Gilmar pregou a última vez aqui e eu estava em casa, não consegui vir, mas estava acompanhando pela internet. E quando ele subiu no altar, eu vi ele falando a dificuldade, né, que a gente sente. Sempre parece a primeira vez, sabe? O temor que a gente sente de estar aqui, de pregar a palavra de Deus. A Cleusa já põe a mão, ela já sabe que eu estou gelado ali, né? Você está gelado, né? Tô. Muda a pressão, muda tudo. Porque é uma responsabilidade falar do Evangelho, falar de Jesus. Ele é tremendo, maravilhoso. Mas hoje o Leandro já iniciou para mim aqui, já deu a guinada aqui, né? Já deu a alavancada e começou a falar dessa palavra aqui do rei Saul, né? Da desobediência, mas não é isso que realmente, mas ele de ouvir a voz do Senhor, né? E é exatamente essa palavra que Deus colocou no meu coração, que está no Salmo 81, que eu gostaria que os irmãos, obrigado meu irmão, acompanhasse no Salmo 81, um salmo de Asaf, que era o líder dos louvores em Israel. E o Salmo 81 é um dos salmos mais lindos dentre todos os salmos que me chama muita atenção. Ele mostra adoração, ele mostra uma também lamentação. E nós vamos ler aqui junto com os irmãos, né? A partir do verso 6, amém? Que Deus abençoe todos que estão aqui e que estão pela internet nos acompanhando também. Que o Espírito do Senhor alcance você onde você estiver. Eu subi aqui, já sentindo a presença de Deus, quase não me contendo aqui, porque o Senhor está aqui, irmão, nessa manhã. Ele vai operar maravilhas na sua vida. E você que está nos ouvindo, Ele vai operar maravilha no seu lar, na sua casa, porque Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aqui no verso 6 desse salmo, ele diz assim, ó: tirei dos seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te a demonstrarei. Ah, Israel, se me ouvisse, não haveria entre ti um Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações, andaram segundo seus próprios conselhos. Ah, se meu povo tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. E os que aborrecem o Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E o sustentaria com um trigo mais fino, e o saciaria com um mel saído da rocha. Ouvir a voz de Deus
é ser muito abençoado por Deus. Ouvir a voz de Deus é algo tremendo, irmão. E o Senhor, Ele convida a ouvir a sua voz. Não ouvir a voz do nosso coração, porque o nosso coração também fala alto, né? Nossos sentimentos falam alto, mas muitas vezes nós devemos ir contra eles, para poder ouvir a voz do Senhor, porque às vezes o nosso sentimento nos leva a algo que não é real, algo que não é verdadeiro. Como nosso irmão aqui que logo iniciou, Saul como rei, ele estava acreditando que se ele levasse algo ali para Deus, né, de uma conquista, a qual Deus falou, não, você vai destruir tudo, essas coisas eu não quero, esse povo é muito cruel, eu não quero nada deles, vai destruir o rei, vai destruir tudo. E ele ouviu a voz de Deus, parcialmente, né? Deus foi com ele, ele destruiu todos os seus inimigos, seus adversários, mas recolheu aquilo que Deus não queria que ele recolhesse. Porque o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Aqui ele fala assim, eu sustentarei, se você ouvir minha voz, eu vou sustentar você com trigo mais fino, e vou saciar vocês com mel saído da rocha. A melhor iguaria vai vir para você. Mas nem sempre é fácil ouvir a voz de Deus. É preciso nos humilhar na presença de Deus, entender que a voz de Deus é diferente. A voz de Deus, ela nos leva a um patamar muito maior, mas Ele requer de nós uma obediência. Ela requer de nós uma obediência. E às vezes a gente quer, sim, ir segundo o nosso próprio coração. Mas não, que hoje o nosso coração se volte ao Senhor. Você vai entender o quão maravilhoso é ouvir a voz de Deus. E deixar aquilo que Deus não quer, você deixa para trás. Aquilo que desagrada ao Senhor, você vai, não quero para a minha vida. Você ama o Senhor Jesus, você ama a palavra de Deus. Você gosta de ouvir Ele falar. Mas às vezes Deus requer algo mais. Ainda te falta alguma coisa. Entender os propósitos de Deus. Entender os planos de Deus para a sua vida. Em João 14:15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quando Deus fala algo para você, procura obedecer aquilo que Ele está determinando para a sua vida. E no Salmo 144:15 diz assim: bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado o povo cuja o Deus é o Senhor. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Nós estamos em uma nação e nós somos representantes do reino aqui no Brasil, para falar de Jesus para outras pessoas, porque Jesus é o que pode mudar a situação de uma nação. O nosso Deus, Ele pode transformar essa nação. Nós estamos no ano eleitoral e devemos orar muito, clamar muito a Deus para que Deus levante homens e mulheres, líderes com o temor de Deus sobre essa nação, porque a Bíblia nos diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor.
Quando homens são levantados por Deus, que tem o temor de Deus em uma nação, aquela nação prospera, aquela nação vai adiante. Mas quando o homem é ímpio, a nação geme. Hoje nós estamos gemendo. Hoje o Brasil geme, chora, por causa dos seus líderes. Mas o Senhor pode mudar a história dessa nação. Depende da igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei a sua nação. Nosso Brasil está ferido, está machucado, e nós queremos uma vida melhor para nós e para os nossos filhos. Mas como povo de Deus, nós temos a responsabilidade de ouvir a voz do Senhor, de se humilhar na presença de Deus, para que Deus mude a história desta nação. Aleluia. O Salmo 139, ele fala assim: vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor nos faz ter uma autorreflexão de nós mesmos. Quantas vezes nós falhamos, nós erramos, quantas vezes, mas o Espírito Santo, ele fala conosco. O Espírito Santo fala conosco onde nós estamos falhando, e nos orienta para que nós possamos trilhar caminhos retos. A Bíblia nos diz assim, que o Senhor repreende aquele que Ele ama. Então Ele nos repreende, nos exorta. Porque qual pai que não repreende seu filho? Qual pai que ama o seu filho não vai repreender ele? Hoje de manhã, eu estava de manhã lá, daí eu sei que é minha esposa, Deus pôs ela no meu caminho, né? E eu gosto de um docinho, irmão, meu Deus do céu. E tinha lá uma caixa de paçoquinha, e as paçoquinhas sumiram, né? Porque daí a Cleusa, ela brava de manhã, falou assim: você não vai comer mais paçoca. Eu vou esconder essa paçoca, mas você não vai comer. Lá em casa já tem um histórico de diabetes na família. Eu falei: não vai. Ela controla ali. Mas por que ela faz isso? Por amor, pela saúde. E Deus também, Ele trata assim com a gente. Você não vai comer paçoca, né? Mas o Deus, Ele está cuidando de você. Quando vem algo para a sua vida, é o amor de Deus, é o cuidado de Deus por você. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E às vezes, quando todos aqui iniciaram a fé, eu sei que pastor Gilmar, Júnior, pastor João e os demais irmãos aqui, quando nós entregamos a vida para Jesus, mas teve uma felicidade tão grande, né, pastor? A gente fazia até loucura, não fazia? Fazia até loucura, coisa meio maluca. Cada um aqui tem uma história para contar, né? Mas é de alegria pelo Senhor, né? A gente estava iniciando, e eu me incluo nessa daí também, nessa situação também, né? E às vezes a gente era muito rígido, né? Muito
inflexível, né, com as pessoas, e a gente não pode ser assim. Um cristão, ele tem que ter o equilíbrio, né, porque a Bíblia mesmo fala que o dom do Espírito Santo é o domínio próprio, né? O fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. E o domínio próprio é não ir nem de um lado demais, nem do outro lado também, né? Então, nós devemos saber como caminhar, como trilhar o nosso caminho, de forma agradável ao Senhor, de forma a agradar ao Senhor e ter um equilíbrio, porque o equilíbrio é importante, né? Nós tivemos, infelizmente, por esses dias, né, até o Júnior levantou um clamor pelo povo da Venezuela, né, e nós oramos aqui, pelos prédios que caíram, né, porque teve um terremoto, muito forte, mas esse terremoto, o mesmo terremoto, na intensidade que foi na Venezuela, quando acontece no Japão, os prédios não caem. Por quê? Porque os prédios têm um sistema de molejo nele, que não deixa eles caírem. E isso é para a gente refletir também que não podemos ser muito rígidos. Temos que ter um equilíbrio na vida da gente, né? Para que senão a gente mesmo cai. E no começo a gente era duro, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo como servir ao Senhor, vai aprendendo a amar os nossos irmãos, vai aprendendo a andar nos caminhos certos do Senhor. Porque quando você é flexível no bom sentido, não aprovando coisas erradas, mas porque com relação ao pecado, o Senhor, Ele ensina a gente a ser bem rígido, lutar contra o mal em nós mesmos, na nossa mente, no nosso coração. Nós vamos ver sobre isso. E em Provérbios 22, 28, fala assim, olha, não remova os limites antigos que fizeram os teus pais. Não remova os limites antigos. E eu, vendo essa palavra, eu lembro é como se fosse assim, imagina assim uma ponte. Você tem uma travessia de uma ponte, para você atravessar de um lado para o outro, e ali tem um abismo. Você remover limites antigos, significa a mesma coisa que você vai atravessar essa ponte, mas sem os corrimão. Você já imaginou? Atravessar a ponte sem os corrimão? Então limites são corrimão para a gente segurar e não ter perigo de cair. Então não remova os limites antigos, porque os nossos pais, né, que fizeram os seus pais, então tem limites na nossa vida que tem que ser estabelecido e tem que ser mantido. Eu me lembro uma vez e a Bíblia nos fala sobre os nossos pais nesse sentido, ó, filho, obedecei aos vossos pais, está em Efésios 6, de 1 a 3, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Obediência. Os pais, eles vêm longe. Minha mãe era uma serva do Senhor. Aqui fala, obedecei os vossos pais no Senhor. Não vai obedecer que o pai que é ímpio vai falar para você fazer coisa errada, você não vai não, né? Mas se você tem os pais no Senhor, e minha mãe era uma serva do Senhor, certa vez eu voltei da escola com vários amigos, felizão, né? Os amigos chegando em casa lá, e minha mãe tratava muito bem todos eles, e eu me lembro que minha mãe falou assim, olha, que bom que está com seus amigos aqui, mas aquele amigo ali, toma cuidado com ele. E ela não conhecia nenhum deles. E eu falei, mas
Porque fiquei pensando, mas por que cuidado com ele? E eu fiquei assim, na minha cabeça, né? Mas eu ouvi a voz, o que ela me disse. E passado o tempo, as pessoas, esses amigos, tiveram uma vida melhor, tiveram uma vida abençoada, mas aquele, realmente ele se perdeu na vida. Entrou por um caminho de perversidade tão grande. Quer dizer, a mãe estava tendo uma visão que eu não estava tendo. E ela estava ouvindo a voz do Senhor. Então, é muito importante a gente ouvir a voz do Senhor. Em Apocalipse fala assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o Senhor, Ele tem uma palavra para nos direcionar, para nos orientar. E para você ouvir a voz do Senhor, como o Leandro falou assim, né? Você chega pertinho dele, paizinho, bonitão, né, gostoso, né? Dá um abraço, né? E como ele falou aqui. Então você tem que se aproximar do Senhor. Tem que estar em oração, em consagração ao Senhor. Nós somos uma igreja abençoadíssima, irmão. Eu vejo nessa igreja aqui uma bênção tão grande. Um pastor que ora por vocês a semana inteira. Paga o preço, irmão, para estar aqui. Deus vai recompensar muito, irmão, já está. Porque sabe o que acontece, pastor? É isso aqui na vida do pastor. Vai sustentar com o trigo mais fino. E o mel saído da rocha. Viu, pastor? Essa palavra está encaixando na sua vida. O Senhor conhece a luta de cada um, as guerras de cada um. E nós lutamos. A partir do momento que entregamos nossa vida a Cristo, nós lutamos todos os dias. São guerras espirituais. É vida no altar do Senhor. Porque nós temos um Deus maravilhoso. E não queremos perder Ele por nada. E tudo que atrapalha essa comunhão, a gente quer tirar. Não quero para mim, né? Tudo que impede a minha vida de se aproximar de Deus, não quero. É o que meu Deus gosta, eu quero. O que Ele não gosta, eu não quero, né? A gente começa a se alinhar com o Espírito Santo do Senhor. Eu falei aqui que a gente obedece os pais no Senhor. Mas mesmo o pai não sendo um servo de Deus, nós devemos ter muito respeito por ele. Eu lembro que meu pai, ele fazia coisas que não agradavam a Deus. Mas quando eu me direcionava a falar com ele, eu chamava ele de Senhor, com muito respeito. E quando a gente se entrega para o Senhor, os pais, ele tem orientação certa para nós. Uma vez eu vi um filho lá querendo colocar o dedinho na tomada, né? O pai falou, não põe. E pôs o dedo. Nunca mais ele vai pôr o dedo na tomada, né? Nunca mais quis, apagou a casa, nunca mais. Então, obedecer o pai e a mãe é algo muito importante. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. A única coisa que nós devemos ser rigorosos, e rigorosos mesmo, aí sim, devemos ter um rigor muito grande,
é em relação a esta palavra. Mateus 18, de 9 a 10. Aqui você tem que ser muito rigoroso. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque é melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés. Seres lançado no fogo do inferno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos serem lançado no fogo do inferno. Aqui é ser rígido, mas com nós mesmos. Mas não vai arrancar seu olho lá em casa não, por favor, hein? Ninguém faça isso. Mas se teu olho está levando você a pecar, você seja rígido com ele. Afaste seus olhos do mal. Jó, em certo trecho, ele escreveu assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Ou seja, peça ao Espírito Santo, peça a Deus que te dê forças para que você seja uma pessoa diferente. Na luta contra o pecado, você tem que lutar realmente. Contra aquilo que te quer levar fora do caminho do Senhor, esse você tem que lutar. Se teus pés te fazem pecar, está querendo afastar você para outro caminho, arranca. Fala, não vou cortar isso aqui. Dá vontade do pé ir para lá. Se o pé direito quer para lá, não, vou seguir então o outro pé esquerdo, que ele vai para o lugar certo, né? Ou vice-versa, né? Então você siga a orientação do Espírito Santo. E não deixe que a vontade da sua própria carne domine o seu coração. E como que a gente vence isso? Através do poder de Jesus, manifesto na cruz do Calvário. A obra de Cristo foi perfeita, e é perfeita. Lá, em Isaías, ele diz assim: levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós hoje podemos vencer o mal, o pecado, aquilo que nos atrai ao mal, através do poder de Jesus Cristo. Através do poder do sangue de Jesus você consegue vencer todo o pecado. É só clamar a Ele. Clame ao Senhor, clame a força, clame o poder do Senhor e Ele virá sobre a sua vida. E aquilo que te atrai para o mal vai ser aniquilado pelo poder de Jesus. Porque Ele já atraiu a sua vida lá no passado. Ele atraiu a mim e a você para sermos mortos para o pecado. Jesus já matou o velho homem. Eu e você que nos assiste, Jesus já matou o seu velho homem. O homem que deseja ainda ficar no pecado. Ele venceu por você. Olhe para Jesus. Ouça a voz do Senhor Jesus. Siga a orientação do Espírito Santo e você vai vencer todo o pecado, toda a iniquidade, aquilo que está te aprisionando no mal, as cadeias que estão te segurando, elas vão cair, vai ser quebrada todas as cadeias, porque Jesus já venceu o mal, o pecado e a morte. Nem a morte tem domínio sobre nós, porque nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Um dia Cristo virá, e aqueles que estiverem mortos em Cristo Jesus, ressurgirão, com corpos glorificados, corpos celestiais,
Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Cristo, para vivermos para sempre com Ele. Vale a pena matar a velha natureza em nós. Vale a pena morrer para esse mundo, para viver com Cristo para sempre, para adorar o Senhor eternamente. Nós vamos estar com Jesus. E essa é a palavra hoje. Ouça o Senhor, e você vai ser saciado com o melhor dessa terra. Ouça a voz do Espírito Santo. Ele vai te abençoar de tal maneira, com uma alegria, com uma felicidade tão grande. O amor dele vai se derramar no seu coração, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que Deus me deu, amém?